Boa noite, queridos irmãos e amigos. É com muita alegria que aqui estamos para mais uma vez prestarmos um culto ao nosso Deus. Nós já agradecemos a sua companhia nos nossos cultos dominicais. Vamos nesse instante fazer uma oração. Pai querido, Deus de infinita misericórdia, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque o Senhor tem cuidado de nós. Como igreja do Senhor, aqui estamos, Senhor Deus, para te prestar este culto que só a Ti é devido. Abençoe cada vida que está participando, ó Deus, enviando uma bênção especial para cada família. Ó Pai, que todas as partes deste culto possam concorrer para a honra e glória do Teu nome e para abençoar todos aqueles que estão Te invocando nesta noite, participando deste culto. Perdoe os nossos pecados, nós oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador amado. Amém e amém. Deus está no templo, Pai onipotente, a seus pés nos humilhamos, servos consagrados, reverentemente, ao Deus Santo adoramos. Por favor, com amor, espiritualmente, Deus está no templo, Cristo está no templo, sumo benefício, por seu sangue nos foi dado. Ele, o bom Cordeiro, foi o sacrifício, expiou o vil pecado, escolheu e sofreu o cabal suplício. Cristo está no templo. Tu que estás no templo, preceptor divino, e os corações habitas. Tu paciente mestre, dá-nos teu ensino, aclarando as leis benditas. Dê prazer conhecer a graça infinita. Sim, estás no templo. Amém. Vamos nesse instante fazer a leitura da palavra do Senhor no livro dos Salmos. Faremos a leitura do Salmo 98. Então, Salmo de número 98. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor,
Todos os confins da terra, aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombeta e ao som de buzinas. Exultai perante o Senhor, que é Rei. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas e juntos cantem de júbilo os montes na presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Que Deus abençoe essa leitura para os nossos corações. Nós aqui lemos que devemos exultar, cantar louvores a Deus, reconhecer a sua majestade e assim, realmente, o culto é um momento de muita alegria, mas há um momento também muito importante no culto, que é de reconhecermos que somos pecadores. A palavra de Deus também, em 1 João, capítulo 1, verso 9, diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele, Cristo, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, é preciso confessar. Vamos ter neste instante um momento silencioso, faça a sua oração, peça perdão a Deus e Ele vai abençoar. Então, um momentinho de oração silenciosa. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Neste instante, ó Pai, humildemente, como teus servos, nos colocamos na tua presença com o objetivo de pedir perdão pelos nossos pecados. Não for a tua misericórdia, nós já estaríamos consumidos. Mas, ó Deus, reconhecemos que pecamos por pensamentos, atos, omissões, ações. E neste instante, portanto, te pedimos, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da tua igreja, tem misericórdia do Brasil, ó Pai, que os teus filhos se quedem diante de ti, pedindo perdão pelos seus pecados e assim, ó Deus, possam ser perdoados e fortalecidos para continuarem testemunhando que só em Jesus há salvação. Muito obrigado pelo teu perdão. Oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador bendito. Amém e amém. Servo inútil sem valor, mas pertenço a meu Senhor. Fraco em obra e no pensar, muito propenso a tropeçar. Subjugado em todo ser,
Queridos, nesse instante passamos a uma parte muito importante do culto reformado, que é o momento do ofertório. Nós, quando comparecemos à presença de Deus, precisamos ofertar alguma coisa. O mais importante é ofertar a nossa vida, é vivermos de uma maneira que agrade ao nosso Deus. Todavia, nós também louvamos a Deus, glorificamos o seu nome, praticando outros atos. E dentre vários, um deles é contribuir para o sustento da obra do Senhor. E para isso Deus instituiu o dízimo. É a contribuição que todo membro precisa apresentar à igreja. E também os nossos visitantes ficam à vontade para fazer a entrega de dízimos, de ofertas. Vou ler um texto da Palavra de Deus que nos orienta a respeito da importância da entrega de dízimos e ofertas. Foi escrito pelo profeta Malaquias. Malaquias, capítulo 3. Leremos a partir do verso de número 10. Quem estiver com Bíblia, desejar acompanhar, Malaquias 3, do verso 10 em diante. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então a palavra diz que se nós trouxermos o dízimo à casa do tesouro, Deus vai derramar sobre nós bênçãos sem medida. E também no verso 11 faz uma ótima colocação, que é de repreender o devorador. Às vezes nós não contribuímos e não vemos por onde se gasta os recursos que penosamente granjeamos com o nosso trabalho. Mas quando somos fiéis, Deus realmente acrescenta para nós aquilo que nós precisamos, meus irmãos. Então, é este o desafio que nos é apresentado pelo profeta Malaquias. Eu digo que muitos irmãos estão sendo fiéis nesta época de pandemia, com dificuldade, mas estão fazendo a contribuição. Os nossos dados bancários estão sendo exibidos e então você poderá fazer a transferência por meio de aplicativo, pode utilizar já o Pix, a chave é o CNPJ da igreja e também pode dirigir-se a uma agência bancária e efetuar o depósito. Estamos no final de ano, as despesas crescem com pagamento de 13º, férias e assim nós precisamos, irmãos, das contribuições generosas. Em breve estaremos procurando um local para alugarmos e assim realizar as atividades presenciais da igreja. Precisamos então de mais recursos a fim de realizar um bom contrato
para um lugar mais amplo, mais confortável. E assim, nós desde já queremos agradecer aqueles que estão fidedignamente, com generosidade, fazendo os depósitos, as transferências. Temos recebido ofertas de corações gratos, pessoas amigas, não membros da igreja, contribuindo para a obra do Senhor. Deus certamente já está abençoando a sua vida e a vida da sua família. E continue conosco. Daqui a pouco teremos o nosso momento de louvor. Cante conosco estes louvores maravilhosos ao nosso Deus. E quando terminarmos este momento de louvor a Deus, passaremos ao momento muito importante do culto, que é a pregação da palavra do Senhor. Temos muita alegria de termos novamente no nosso culto o reverendo Wilson Breta de Oliveira, pastor da igreja, o qual se encontrava em gozo de férias, agora retornando para as atividades. Então, ele vai no final também fazer uma oração pedindo a bênção de Deus para a sua vida, para toda a sua família. Não perca, chame quem ainda não está na sala ou ao seu lado, onde se encontrar, para participar do culto na sua inteireza. Que Deus o abençoe. Sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se
e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei.
te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Boa noite, amados do Senhor, que a graça e a paz do Senhor Jesus possa estar habitando rica e plenamente no teu coração. Noite de júbilo, de adoração, noite que o Senhor preparou para nós, para meditar na santa palavra. Então, neste momento, gostaria de compartilhar com vocês uma porção da palavra de Deus que está lá em 2 Timóteo 2, do capítulo 2, versículo 14 a 26,
a mensagem para o nosso coração é compromisso com o reino de Deus. Então, 2 Timóteo 2, versículo 14, diz assim: recomendo estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contenda de palavras, que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Eles se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé a alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece o que lhe pertencem, e mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro ou de prata, há também de madeira, de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge, outro sim, das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feito cativo por ele para cumprirem a sua vontade. Palavra do Senhor. Que Deus venha nos abençoar, venha falar ao nosso coração, que possamos a cada dia ser iluminados pela santa palavra. Oremos. Pai de amor, Deus bendito, Deus santo, nós te louvamos, bendizemos o teu santo e glorioso nome, elevamos a nossa voz ao teu trono de graça, suplicando a tua infinita misericórdia sobre nós. Fala ao nosso coração, que possamos, ó Pai, ouvir esta mensagem, ó Pai, o nosso coração sair cheio de júbilo, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós. No nome daquele que vive e reina para todos sempre, que oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, a palavra, ao seu coração, neste texto sagrado, escrito por volta do primeiro século, seu autor, o próprio apóstolo Paulo, a seu amado filho na fé Timóteo, um nativo de Lístra, uma colônia romana da província da Galácia. E aí você pode ver isso lá em Atos, capítulo 16, versículo 1, você pode testificar isso quando diz: chegou também a Derbe e a Lístra, havia um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Que maravilha! E então Paulo vai estar escrevendo a sua carta, segunda carta pastoral a seu filho na fé, Timóteo, incentivando. E o contexto dessa carta Paulo estava prisioneiro em Roma como resultado da perseguição por Nero, aquele imperador perverso, sanguinário. E então na cadeia escreve essa carta sabendo que o seu martírio estava próximo. Lá no versículo 1, 8, 16 e capítulo 4, versículo 6 a 8. Então Paulo naquela masmorra, enfrentando o frio e a solidão, o veterano missionário escreve então essa carta a seu filho na fé, encorajando, incentivando, intensamente, de forma
né, pessoal nessa carta, mostrando para ele, né, para que ele possa ser, né, um grande evangelista, um grande obreiro na casa de Deus. E segundo a tradição, né, esse grande servo de Deus, o apóstolo Paulo, foi decapitado na via Óstia, a oeste de Roma. Né? Felizmente, nós vemos que muitos mártires, né, passaram por esta terra. E sempre o livro tem sempre um propósito, para que foi escrito. E Paulo, né, sabendo que Timóteo era introvertido e enfrentava diversidade no ministério, ele divisando a sombria perseguição de dentro, né, e fora da igreja, contra a igreja, e da atividade nociva dos falsos mestres dentro da própria igreja do Senhor, exorta então seu filho na fé, Timóteo, a defender o evangelho, a pregar a palavra de Deus, a perseverar na tribulação e a cumprir a sua missão. Essa deveria ser então, né, a proposta dada, né, a este servo do Senhor, a Timóteo, que pudesse alavancar a obra de Deus. São Tomás de Aquino, no ano de 1274, escrevendo, né, a respeito da 2 Timóteo, ele diz: refere-se ao cuidado pastoral que deve ser tão grande para estar disposto a aceitar o martírio pelo cuidado do rebanho. Então, nem sempre você ser um pregador da palavra, né, você vai colher flores e só frutos, mas vai haver muitas pedras e muitos espinhos pelo caminho. A obra do Senhor é urgente e o Senhor convoca todos para esta grande tarefa. O próprio Senhor Jesus disse isso, né, quando estava com seus discípulos, dizendo que falta trabalhadores para a sua seara. Lá em Mateus 9, versículo 36, o próprio Senhor Jesus nos fala isso, nos convida, nos intima, né, a essa grande obra de anunciar e pregar a palavra do Senhor. Mateus 9, 36 até 38, diz assim a palavra do Senhor. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Palavras do Senhor. Pense que, então, como é importante, como é necessário, não é? Deus convida pessoas a ter esse compromisso, esse chamado para trabalhar na seara do Senhor. Então, em primeiro lugar, que possamos pensar nesse texto que nós lemos lá em 2 Timóteo, o cristão aprovado pela palavra de Deus. Porque há hoje muitos, né, departamentos públicos e particulares que exigem a aprovação do indivíduo que tenha qualificações necessárias para poder exercer uma função, né, sobre aquelas tarefas, como professores, médicos, dentistas, advogados, e hoje até os garis passam por provas sérias, né, para conseguir esse trabalho. E a palavra de Deus também não é diferente, não é de qualquer maneira, não é qualquer um que pode fazer a obra de Deus. Quando a palavra de Deus lá, 2 Timóteo 2,15, que nós lemos, nos diz: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, né? A verdade de Deus, o Evangelho, a Aletheia, o próprio Senhor Jesus verdadeiro. Então, o obreiro, né, e a palavra de Deus é a palavra que vai qualificar o obreiro, o presbítero, o diácono, o pastor, o evangelista, o missionário, perdão, o músico, o professor da escola dominical, os tesoureiros, né, e outros departamentos que a igreja deve ter. É a palavra de Deus que vai dar o rumo, que vai mostrar se a pessoa realmente ela está apta ou não. Porque, né, porque na igreja temos vasos, né? Como diz aqui, há muitos vasos, um para a honra ou outros para a desonra, como diz lá o versículo 20. E há vasos de madeira, vasos de barro, né? Vasos de prata, de ouro,
mas uns para a honra e outros para a desonra. E nesse meio aí, que tipo de vaso você é? É um vaso frágil, quebradiço? É um vaso brilhoso, um vaso reluzente como ouro? Mas às vezes não tem ali a essência do Evangelho, não tem ali o poder de Deus para fazer a diferença. Não sei. Mas uma coisa eu sei, que há vasos e vasos na presença de Deus. Pastor Hernandes Lopes nos diz que Timóteo deveria cumprir a sua missão. Embora Timóteo jovem, introvertido e doente, ele estava à frente da igreja de Éfeso, capital da Ásia Menor, e aquele era um grande campo minado de falsos mestres e um território de gigantescas lutas espirituais. E como numa corrida de revezamento, Timóteo precisava receber a tocha do Evangelho passada pelo seu líder, apóstolo Paulo, e continuar levando adiante com fidelidade e senso de urgência. Timóteo deveria guardar o Evangelho intacto, deveria estar pronto para sofrer pelo Evangelho. Então a gente for ler 1 Timóteo e lendo todo o 2 Timóteo, Paulo então quer passar nessa tocha para o seu apóstolo na fé, para que ele continue ministrando, continue sendo ousado e usado pelo Espírito Santo para ministrar a palavra de Deus a essas pessoas, aquelas pessoas que estavam precisando do alimento e também aqueles que estavam contrários ali à palavra de Deus. Então, o cristão aprovado pela palavra de Deus, podemos observar que há líderes que precisam ser modelados pelo Espírito Santo de Deus. O seu temperamento, como no caso dos extrovertidos, o sanguíneo Pedro, que sempre agia mais sem pensar, depois de refletir o que tinha feito, ou como Saulo, colérico, que perseguia os cristãos, perseguia-os no caminho para os maltratar, os matar, e arrastava eles, fazendo-os negar a fé, que precisou ser transformada por Deus. E os introvertidos, como o melancólico Moisés, pessoa tão mansa, tão serena, mas que acabou se deprimindo, pedindo para si a morte, não aguentando mais o povo. Ou então o fleumático Abraão, com seu sobrinho Ló, deixou ele decidir as questões, para onde que ele iria, para onde que os rebanhos dele iriam, em vez de ele tomar a frente. E todos esses líderes, com seus erros, seus acertos, eles precisaram ser transformados por Deus. Porque precisamos olhar e pensar que realmente precisamos ser transformados. O nosso palavreado, as fofocas, as murmurações, as reclamações, os pessimismos. Precisamos mudar isso. O nosso comportamento, a nossa vestimenta. Claro que a IPI do Brasil não tem usos e costumes, como muitos aí têm, de como cortar cabelo, usar roupa comprida, usar saia ou não. A mulher não pode usar calça, pode usar saia. Muitos têm um pouco deixado esses usos e costumes, mas a verdade é que o obreiro, ou o homem ou mulher, precisa andar direito, se comportar de maneira digna, dentro da igreja e fora da igreja, em casa, no trabalho, no colégio, na faculdade, onde você estiver, ali você é uma testemunha viva do Senhor Jesus Cristo. E não adianta andar todo engravatado ou todo roupa de linho finíssimo dentro da igreja, bem comportado, e em casa dar um mau exemplo, um mau testemunho. Que tipo de evangélico, de cristão você é? Se em casa você é uma pessoa completamente diferente, contrária, terrível e perversa, para com a esposa, para com o marido, ou para com os filhos, ou para com os pais. Que exemplo você tem dado? Um exemplo de realmente Deus, o Espírito Santo de Deus tem agido na sua vida? O que falta? Busque ao Senhor. Lembrando lá dos filhos de Eli, um péssimo exemplo para todos do tabernáculo naquela época, o seu pai já idoso, e eles então desprezavam a oferta do Senhor, não ouviam o conselho do seu pai, mas buscavam deitar com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação, humilhando seu pai e assim envergonhando a palavra de Deus.
1 Samuel 2, 17 e 22 a 22. O líder, né, o obreiro aprovado em manejar bem as escrituras, o neófito, novo convertido que acabou de receber o batismo, dificilmente estará aprovado pelas escrituras a desempenhar um papel, né, sublime de presbítero ou diácono, como Paulo diz lá no 1 Timóteo 3, versículo 6, fazendo essa recomendação de até protegendo, né, o novo convertido, quando ele diz, não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça, incorra na condenação do diabo. Então, tem hora que o novo convertido ele tem que estar ali, né, tomando leitinho, aprendendo, né, a respeitar, aprendendo as boas maneiras, sendo ali administrado pelo Espírito Santo. Mas agora aquele crente que já tem tempo de igreja, que já é cascudo da igreja, ele tem que moderar suas palavras, moderar seu comportamento, né, ser uma pessoa dócil, uma pessoa diferente, uma pessoa que contagia as pessoas, não que afasta as pessoas, né? É ser uma pessoa moldada pelo Espírito Santo. A gente veio do Brasil para ser um presbítero, um diácono, tem que ter pelo menos 5 anos, né, de vivência eclesiástica como membro da igreja, dos quais 2 na igreja local, e só assim então ele poderá concorrer, né, a um ofício, né, de presbiterato e diaconato. Mas não é que não pode fazer outras coisas quando está ajudando de alguma outra maneira. Então o cristão aprovado pela palavra de Deus é que vai dar um rumo, que vai mostrar se realmente a pessoa estará aprovada ou não. E muitos, mesmo pelo tempo de casa, pela quantidade de tempo que estão na igreja do Senhor Jesus, ainda não mudaram. Eles dizem, né, eu nasci assim, eu vou morrer assim. A síndrome de Gabriela não quer mudar, não quer deixar Deus transformar, Deus renovar, Deus restaurar. Não muda nas palavras, não muda nas ações, não muda do jeito de ser. Precisam ser transformadas por Deus. Então, o cristão aprovado pela palavra não é o pastor ou outro líder que vai aprovar, mas é a palavra de Deus que vai te mostrar se você está aprovado ou não, se você realmente merece crédito da parte de Deus. Então, em segundo lugar, o cristão dedicado na casa de Deus. Depois que você é aprovado, você vai trabalhar, você vai ser dedicado na casa de Deus. Lembramos, né, do 14 bis, o avião projetado por Alberto Santos Dumont, que realizou seu primeiro voo, né, em 23 de outubro de 1906 na França. Percorreu 60 metros a uma altura de 2 a 3 metros de altura. Né? E quanto tempo ele gastou, quanto, né, se dedicou a esse projeto para que pudesse, né, voar poucos quilômetros, né, poucos metros e pouca altura. Lembramos também da primeira lâmpada inventada pelo norte-americano Thomas Alva Edison em 1879, como resultado de mais de 1000 experiências realizadas ao longo de 2 anos. Essas 1000 experiências que não deram certo, apenas uma funcionou. E hoje nós temos essa bênção e a maravilha dessa lâmpada que nos ilumina. Vamos pensar, né, o cristão em geral precisam ser dedicados na seara do Senhor. O próprio Senhor Jesus Cristo nos mostra esse exemplo de zelo na casa do Pai, quando ele chega no templo, lá em Marcos 11, versículo 15, e vê que ali eles não estavam buscando uma adoração, adorar a Deus, mas estavam buscando ali fazer um comércio na casa de Deus. E às vezes a gente vê esse tipo de comércio perpetuando nossos dias. Marcos 11, de 15 a 17, diz assim a palavra de Deus. E foram para Jerusalém, entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo.
Também ele ensinava e dizia, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. Estava fazendo na casa de Deus um comércio. Não estavam buscando realmente servir aquele que realmente deveria ser servido, mas estavam buscando servir a si próprio. Os cristãos devem ser zelosos em cumprir o seu papel. Qual é o seu papel na casa de Deus? Como no emprego as pessoas se dedicam, se esmeram em fazer o melhor para ganhar seu sustento, para sua sobrevivência, comprar suas coisas, ter satisfação. E o zelo na casa de Deus. Muitos buscam, até amaldiçoar o seu patrão, a falar mal. E na igreja? Como têm sido os líderes na igreja do Senhor Jesus Cristo? Tem trabalhado com zelo de todo o coração, buscando fazer o melhor, tem buscado aparecer, buscado se mostrar aos homens, buscando serviço por todos. Que a casa de Deus não é um clube, não é boate, não é um lugar que você vai para aparecer, mas é um lugar que você vai para servir, para adorar aquele que vive e reina para todos sempre, para adorar o Senhor Jesus. E tudo que fizermos é para o Senhor, tudo para a honra e para a glória dele. Como lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, palavra maravilhosa, palavra que vem falar ao nosso coração, quando diz assim, 1 Coríntios 10, versículo 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo isso para a glória de Deus. Então, tudo que você fizer, saiba que você está fazendo para a glória de Deus, porque a sua recompensa, o seu galardão, o Senhor já está preparando. Porque o dia que o Senhor vier buscar a sua igreja, você receberá a sua devida recompensa. Como diz lá em Apocalipse 22, versículo 12. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Você possa pensar nisso, sua dedicação e o seu zelo na casa do Senhor não é em vão. Os obreiros que são oficiais na casa do Pai, os presbíteros, os diáconos, os presbíteros quiseram pela espiritualidade da igreja, visitam os enfermos, corações pelos mesmos, e os diáconos que cuidam do templo, preparam a mesa do Senhor ali com oração, o pão, o vinho, zelando ali, escolhendo o melhor, não de qualquer jeito, com mãos puras, mãos santas, na recepção das pessoas a entrar no templo, e ainda no preparo dos batismos, dos utensílios, das vasilhas, da água, das toalhas, tudo com dedicação, com oração ali, coisas preparadas para servir, para a glória do Senhor. Porque o obreiro não pode torcer as escrituras, não pode torcer o ensinamento. A palavra grega ortotomeu, traduzida, manejar bem, significa cortar em linha reta. João Calvino relacionou esta palavra como um pai que divide ali os alimentos durante a refeição, cortando-os de tal maneira que cada membro da família recebe a sua porção adequada. O significado espiritual é claro, o obreiro não pode torcer a palavra, não pode colocar outra coisa diferente, não pode mudar aquilo que está escrito na palavra de Deus. Precisa expô-la integralmente, fielmente e corretamente. Não pode torcer, mudar aquilo que está escrito, aquilo que Deus deixou escrito. O cristão não pode torcer a palavra de Deus. E o cristão dedicado à casa de Deus ainda é um obreiro em perigo. É mesmo, pastor? É, com certeza. O escritor e pastor Jaime Kemp, renomado palestrante sobre família, escreveu vários livros, dentre os quais sobre o ministério pastoral,
onde escreve pastor em perigo e pastores ainda em perigo. No seu primeiro livro, Pastores em Perigo, Jaime comenta o excesso de trabalho na obra do Senhor pode resultar numa alma exausta. Quando ele diz, há os pastores que procuram não se exceder, evitando provocar sua própria estafa, mas em geral ele vem inserida nas múltiplas atividades ministeriais, tais como horários descabidos, que o rebanho precisa muitas vezes ser apacentado, a delicada responsabilidade de lidar com a natureza humana. Constantemente ele corre o perigo, necessita aplicar medidas preventivas para que seu mundo interior não desmorone. Então tem muitos pastores que são muito na atividade, são muito dedicados e não medem esforço para fazer a obra de Deus a todo e qualquer custo, mas no final podem acabar se decepcionando, podem acabar doentes e precisando de ajuda e precisando de tratamento médico. E não é só pouco, não só pensando na questão de pastores, mas também na questão de toda a liderança leiga. Kemp ainda nos abrilhanta com assuntos que quando nos diz que há perigos que rondam a vida de qualquer ser humano. Como, em primeiro lugar, exaustão emocional, que é perda de energia, motivação e perspectiva. A despersonalização, não encara as outras pessoas como suas semelhantes, suas iguais. A falta de produtividade, redução da realização pessoal. Vai cansando, vai tendo fadiga e não consegue mais exercer sua obra ministerial. Sentimento de opressão, sentir-se desalentado, pressionado. Arrogância, eu posso perfeitamente fazer isso sozinho, não preciso de ninguém para me ajudar. Há pessoas que acham que são donos das coisas, que não precisam de ninguém. Mas todos nós precisamos um do outro, somos o corpo de Cristo. O dedinho não precisa da mão, os braços precisam das pernas e um precisa do outro. Ele também fala do isolamento, afastamento proposital das outras pessoas. Não percebe o perigo iminente de uma séria depressão a caminho. E ele também termina falando sobre o adultério. O indivíduo passa a encarar o sexo como a única forma de alcançar a realização emocional. É apenas um breve comentário, um dos seus livros, e tem muitas palestras, outros livros maravilhosos, que você podendo tê-lo, lê-los, com certeza vai trazer muita edificação para a sua vida. Então, após o cristão aprovado pela palavra de Deus, segundo lugar, o cristão dedicado na casa de Deus, agora o cristão e sua atuação na seara do Senhor. Onde estão os trabalhadores da sua seara? Onde Deus diz que o Senhor conhece o que lhe pertencem, e a parte da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. E ainda fala da casa de utensílios para a honra e para a desonra. Onde estão esses trabalhadores, esses escolhidos de Deus, para a honra do Senhor, para a glória do Senhor, para fazer uma grande obra? Cadê esses obreiros? Deus não chamou o preguiçoso nem o capacitado, mas Deus capacita aqueles a quem Ele chama. Vocacionados para uma grande obra. Quem são os vocacionados? Somos nós, os imperfeitos, os fracos, Lembrando de Moisés, que Moisés diz que era de pesada língua, alguns dizem que ele era gago, e ele não estava qualificado para a obra. Deus chama Moisés, e ele diz, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo. Sou homem de pesada língua, não tenho jeito com as palavras.
E aí Deus então fala para aquele homem, quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo ou o surdo, ou o que vê ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Lá em Êxodo 4, versículo 10 a 11. E quando Deus chama o profeta Isaías, que diz que estava no meio do povo de pecado, sua vida estava contaminada pelo pecado, mas ele ouve Deus chamando, a quem eu enviarei, a quem há de ir por nós. E ele então, com seu pecado perdoado, ele diz para Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6, versículo 8. Um pecador como nós, uma pessoa que precisava a cada dia da unção e da ação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Outro personagem também interessante foi o profeta Jeremias, que também achava desqualificado quando diz a Deus que não passava de uma criança, na tradução revista atualizada, na revista corrigida diz não passa de um jovem. Mas o Senhor disse a ele, não me diga que não passo de uma criança, porque a todos que eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, tu falarás. Jeremias 1, de versículo 6 a versículo 7. Então todos somos chamados para trabalhar na seara do Senhor. Independente da nossa imperfeição, independente do nosso intelecto, independente da nossa situação social. O cristão é chamado a atuar na obra do Senhor. Muitos estão indo para o inferno, muitos estão perecendo sem Cristo. E Jesus espera de nós, cadê os homens e mulheres, obreiros de Deus? Lucas 15, o Senhor Jesus nos diz lá em Lucas, no Evangelho de Jesus, segundo o Dr. Lucas, digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu quando um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessita de arrependimento. Quando um se arrepende, aceita Jesus, há festa no céu. O obreiro deve afastar-se dos falsos líderes. Aqui Paulo fala desses dois homens, Himeneu e Fileto, que estavam pervertendo a fé, alguns. Então tem muitos que são falsos líderes, falsos crentes, que devemos afastar dessas pessoas. São lobos vestidos em pele de cordeiros, que distorcem a palavra de Deus, que buscam falso fingimento de que são realmente pessoas de Deus. São pessoas tementes, pessoas espirituais. Para o escritor inglês e teólogo João Norman Davidson Kelly, devemos afastar rigorosamente de tais líderes e sermos úteis a Deus. Desta maneira ficará sendo de real utilidade para ser mestre e estará num estado de prontidão para realizar toda a boa obra para as quais Ele nos chamou. Olha que maravilha, que bênção. Então tem hora que devemos fugir dessas pessoas que realmente estão na igreja ali só para atrapalhar e perverter a fé de alguns. O obreiro também precisa corrigir esses erros doutrinários. Naquele tempo essas ideias heréticas circulavam na igreja a respeito da ressurreição. A primeira delas era que a ressurreição é espiritual e não física, e ocorre no batismo, não na consumação dos séculos. A segunda é que a ressurreição acontece quando uma pessoa continua vivendo em seus filhos. Vale destacar que a doutrina da ressurreição era negada pelos saduceus. Os gregos, por sua vez, acreditavam na imortalidade da alma, mas não na ressurreição do corpo. Assim, os gregos diziam que o corpo é a tumba da alma. Um grego aspirava à morte, mas não à ressurreição do corpo, que consideravam uma ideia ridícula. O ambiente mostra, então, que as pessoas naquele tempo estavam dispostas a receber qualquer mensagem sobre a ressurreição que fortalecesse suas ideias errôneas sobre o tema. E aqui então Paulo mostra para o seu filho na fé, Timóteo, que deveria combater esses erros doutrinários, esses erros heréticos, porque esses líderes estavam ali contra a igreja, para derrubar a igreja, para fazer que a igreja do Senhor Jesus Cristo fosse contaminada.
O cristão na seara do Senhor é uma pessoa diferente. Lembrando assim de Martinho Lutero, que orava 2 horas pela manhã, em outubro de 1517, afixou na porta da igreja do castelo de Wittenberg em suas 95 teses, e o teor das quais é que Cristo requer o arrependimento e a tristeza pelo pecado e não as penitências. John Wesley também é uma pessoa, né, de baixa estatura, pesava menos de 60 quilos, acordava às 4 horas da manhã para orar. Foi um homem poderoso em oração e na pregação, as pessoas se arrependiam, aceitavam a Cristo, além de escrever vários hinos e livros diversos. Outra pessoa que devemos olhar, Francisco de Assis, nasceu na Itália em 1226, seu nome era Giovanni di Pietro di Bernardone. Depois do seu batismo recebeu o nome de Francisco e como de Assis, da cidade de Assisi. Viveu até os 45 anos. Escritores dizem que ele provavelmente morreu de câncer. Tinha nascido numa família rica, mas optou pela simplicidade e pobreza, buscando em Cristo um modelo para a sua vida. Que exemplo de pessoas que fizeram diferença, que deram, né, deixaram ao mundo um modelo de vida para que fossem seguidos. E eu quero terminar falando, né, para você como está a sua vida para com Deus, que atuação tem sido a sua vida para com Deus. E termino falando sobre a casa que construímos. Um velho pedreiro que tinha trabalhado durante muitos anos, resolveu aposentar-se, comunicou ao engenheiro, chefe da empresa onde trabalhava, sua decisão, e que não queria mais, que estava cansado, né, e que ele queria agora, né, um merecido descanso. Então, realmente, o mestre de obras, né, conseguiu o que queria. O engenheiro, então, falou que ele ia descansar, mas que ele fizesse apenas mais um pedido, que ele obedecesse a ele mais uma vez. Ele pediu apenas que, né, ele fizesse um favor para ele, construísse apenas mais uma casa. E então ele resolveu, aceitou, né, como um grande favor, que ia fazer isso, né, essa última obra que ele ia fazer. E então, quando o seu chefe trouxe para ele, o engenheiro, aquela planta da obra, ele olhou aquela casa grande, com vários quartos, vários banheiros, e ele ficou entristecido, porque ele achou que deveria, né, nesse último momento, do final do seu trabalho, receber alguma coisa leve, receber como um fardo pesado, uma casa enorme, cheia de quartos, salas e banheiros. Então ele disse que daí trocou ao seu patrão, resolveu fazer tudo de qualquer maneira, né? Materiais de segunda categoria, faltava muito ao trabalho, não fazia as coisas direito, e pensava consigo mesmo, esta casa será para alguma pessoa rica e orgulhosa, né? Porque eu nunca precisarei voltar aqui. E ele levou muito mais tempo para construir essa casa do que de costume. E quando então ele terminou de fazer, chegou até o seu chefe, né? Os ajudantes sob o seu comando foram lá entregar a chave da casa. E então seu chefe olhou para ele, agradeceu por ele ter feito isso, sem saber que aquela casa tinha construído, que a última casa que ele tinha construído era horrível por dentro. Bonita por fora, mas horrível por dentro. E ele não se importou com isso. E o seu chefe então olha para ele e disse, você foi o melhor mestre de obras com o qual já trabalhei. Estas chaves são da última casa que você construiu. Ela é sua, é a expressão do que você fez de melhor na sua vida. Então, queridos, tudo o que construímos na vida, por menor ou mais complicado que seja, é sempre para nós mesmos. Tudo que fazemos, vamos receber em troca. Então, seja feliz, seja abençoado, viva para Deus, faça o melhor para Deus, viva para o Senhor. Não olhe para os outros, não olhe para trás,
mas sempre olhe para a frente, sabendo que você é importante, você é amado por Deus, você é abençoado por Deus. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor. Agora vamos passar aos avisos e logo após voltaremos com a oração final e a bênção apostólica. Deus te abençoe. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor já demonstrou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações, os reis da terra, com poder governará. Com poder e santidade toda a terra regerá. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado as nações irá julgar, todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes lá no céu irão cantar. Venceu o Rei Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Venceu o Rei Jesus. Irmãos, passemos aos nossos avisos. Informamos que o chat está aberto nesse instante e pedimos que você coloque o seu pedido de oração. É um prazer a igreja estar orando por sua vida, por sua família. Não deixe, portanto, de fazer o seu pedido de oração anotando no nosso chat que está aberto. Queremos alertar dos nossos trabalhos. Todo domingo, toda manhã de domingo, às 10 horas e 15 minutos, ocorre a Escola Bíblica Dominical. Momento extraordinário para aprender da Palavra de Deus. Estamos com uma revista muito boa, as aulas são a respeito de família. Então, não deixe de participar, chamando toda a família para participar da Escola Dominical, 10 horas e 15 minutos. E à noite é o grande momento, que é o culto de louvor e adoração a Deus, às 19 horas e 15 minutos. Temos pessoas participando conosco de várias partes do Brasil. Então, por favor, continue conosco
É um prazer contar com a sua participação e transmita o nosso link também. Assim outras pessoas terão oportunidade de ser abençoadas participando das atividades da igreja. O nosso pastor estava de férias, como já disse, retornou às atividades, viajou para o Rio de Janeiro, visitou sua mamãe e agora está conosco. Muito obrigado, reverendo Wilson, pela palavra que ministrou nesta noite. Nós queremos desejar a todos uma ótima semana e não nos esqueçamos, terça-feira é dia do culto na plataforma Zoom, terça-feira às 20 horas, tem sido uma bênção, a ministração da palavra e os louvores, e rever os irmãos é uma coisa extraordinária. Também, se você não tem participado, solicite o nosso link, acione o sininho e fique sabendo das atividades da igreja. Tenha uma boa semana com a bênção de Deus para a sua vida e de sua família. Glória a Deus. Que Deus venha falar conosco mais uma vez. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Pai de amor, Deus bendito, Deus santo, Deus eterno, levamos a nossa voz ao teu trono de graça, suplicando a tua infinita misericórdia. Abençoa aqueles que estão passando por problemas, por dificuldades, por enfermidades, ó Pai. Passa pelas mãos curadoras, alivia essas dores. Ó Pai, age através desses remédios, tenha misericórdia. Abençoa aqueles, ó Pai, que às vezes não tem mantimento no seu lar. Envia, ó Pai, o teu anjo para levar ali o sustento. Ó Pai, abre as portas de trabalho, ó Pai, para que as pessoas possam ter condição de pagar suas contas, de ter ali o seu ganha-pão digno, ó Pai. Ó Deus, tem misericórdia, abençoe, fala ao nosso coração, que possamos a cada dia, ó Pai, sermos alimentados pela tua santa palavra e que possamos ser felizes e abençoados, mesmo diante dessa pandemia, mesmo diante de todas essas mensagens, ó Pai, notícias horríveis que ouvimos por aí, mas que a nossa mente, o nosso coração possa estar firme na presença do Senhor. Deus nos abençoe e que Deus continue cuidando de nós. Então vamos receber a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso eterno Pai, que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja derramado sobre nós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus te abençoe, tenha uma semana de bênção, uma semana de paz, e que continue lutando, crendo que o Senhor é contigo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que louvamos e agradecendo a Deus pela sua vida, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.